Nós já tivemos uma aula semana passada. Não tem como eu repetir tudo, mas eu vou dar só uma explanada no que foi dado aqui. Semana passada a gente começou a ver a respeito da pessoa do Espírito Santo, né, onde nós aprendemos, falamos algumas coisas, né, esclarecendo que o Espírito Santo verdadeiramente é uma pessoa. E que nós vivemos dias, né, da atuação do Espírito Santo. Não é que Deus não esteja agindo, não é que, né, o Filho, Jesus, não esteja agindo neste momento, né, na nossa vida, agindo, né, na terra. Porém, quando Jesus ele veio, cumpriu o ministério dele, Jesus ele morreu e voltou para o Pai. Ressuscitou e voltou para o Pai. Quando ele voltou, o que Jesus disse é que ele deixaria conosco o Espírito Santo. Então, é o momento da atuação do Espírito Santo. O próprio Jesus prometeu isso e disse que o Consolador viria, né, ficar conosco e cumpriria o seu papel. Então, né, a partir daí, de que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente viu algumas características que fazem do Espírito Santo, né, que mostram que ele é uma pessoa. E falamos a respeito de algumas características dele como pessoa. Então, o que faz dele, nós entendermos, percebermos que o Espírito Santo é uma pessoa. Só recapitulando, a gente viu que o Espírito Santo ele pensa. Tudo isso a gente viu com referência bíblica, depois eu posso até passar, tá? Não posso entrar em detalhe agora, senão não anda a aula. Então, o Espírito Santo ele pensa, assim como qualquer pessoa. O Espírito Santo ele tem vontade própria. A gente até citou lá em Coríntios a respeito da distribuição dos dons espirituais, que fala que o Espírito Santo é ele mesmo quem distribui os dons, né, do jeito que agrada a ele, do jeito da vontade dele. Então, isso significa que o Espírito Santo, como uma pessoa, ele tem vontade própria. A gente viu que o Espírito Santo, ele ama, né, e nós podemos contar com este amor, né, esse amor que o Espírito Santo ele tem por nós, assim como o Pai, assim como o Filho, para que nós sejamos abençoados e possamos abençoar outros também. Vimos que o Espírito Santo ele se alegra. Lá em Gálatas, onde tem o fruto do Espírito, fala de alegria. Se o Espírito Santo é este, né, que produz em nós alegria, porque ele também ele se alegra. Falamos que o Espírito Santo ele nos encoraja e nos consola. Foi o que Jesus disse. Jesus menciona o Espírito Santo como consolador. Aquele que consola, né, a nossa dor. Nós vamos ver isso mais detalhado hoje nessa aula. E aí a gente entrou em detalhes, né, a gente viu a respeito, né, de características da personalidade do Espírito Santo. Então ele é uma pessoa, porque ele pensa, ele se alegra, ele ama. Então, e as características, né, da personalidade dele? Então a gente viu que o Espírito Santo ele fala. Amém, irmãos? Nós conseguimos ouvir a voz de Deus através da ação do Espírito Santo. E isso é individual, isso é com cada um, né, de acordo com aquilo que nós buscamos, de acordo com aquilo que nós vamos tendo intimidade com o Espírito Santo. A segunda coisa é que o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos ensina. Tudo que nós aprendemos, irmãos, tudo aquilo que nós guardamos de ensinamento a respeito de Deus, da palavra de Deus, nós vamos crescendo espiritualmente. Quem se encarrega de nos ensinar é o Espírito Santo. É Ele que nos lembra aquilo que nós aprendemos, é Ele que nos instrui, né, que a palavra diz, então é Ele quem nos ensina. A terceira coisa é que o Espírito Santo, assim como pessoa, ele se entristece. Aí nós paramos aqui, nós vamos pegar daqui, tá? Então o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele nos ensina, e o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Vamos ver lá em Efésios 4:30. Amém? Diz assim: e não entristeçais o Espírito
de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, aqui deixa bem claro, aqui esses versículos aqui falam a respeito, né, são algumas exortações à santidade. Então, uma das coisas que fala aqui é para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Se a palavra diz para nós não entristecermos o Espírito Santo com algumas atitudes, com algumas coisas que nós fazemos, isso significa que ele pode, em algum momento, dependendo daquilo que nós falamos, dependendo daquilo que nós fazemos, dependendo da nossa atitude, da nossa maneira de viver, significa que o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Como pessoas, nós não ficamos tristes de vez em quando? E quando a gente fica triste com a atitude, com o comportamento, com a palavra de alguém, é como a gente costuma dizer, a amizade não fica abalada, não enfraquece a amizade, né? Quando alguém nos entristece, né, o relacionamento ele fica, de certa forma, ele fica abalado. Ainda que momentaneamente, ainda que por um pouco, né, de tempo. Com o Espírito Santo não é diferente. Ele é uma pessoa, nós nos relacionamos com ele e dependendo daquilo que nós fazemos, dependendo do nosso comportamento, ele pode ser entristecido. E aí esse relacionamento entre nós e ele pode ser abalado. Por isso que a palavra diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. Porque não tem como eu entristecer alguém e tudo continuar do mesmo jeito. Não tem como eu entristecer o Espírito Santo e a minha relação com ele continuar da mesma forma. Se é ele que me ajuda, se é ele que me ensina, se é ele que me consola, né? Se é ele que está presente o tempo todo, como a gente viu na última aula, Jesus falou assim, olha, né, eu vou voltar para o Pai e vocês fiquem aqui e ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa de Jesus, eu vou estar com vocês todos os dias. Mas aí chega um momento que ele fala assim, olha, eu vou ter que ir, mas vocês não vão ficar sozinhos não, vai ficar alguém aqui, que é o Consolador, vai ficar com vocês. Então, se a gente for olhar cada pessoa da Trindade, quem está conosco todos os dias em pessoa aqui é o Espírito Santo. Então é ele que está comigo todos os dias e ficará até a consumação do século. E eu preciso dele. Então se eu entristeço ele, esse relacionamento ele fica abalado. Ele fica abalado. Então uma das exortações que a palavra deixa aqui para nós é para não entristecer o Espírito Santo. Para que esse relacionamento com ele não seja abalado. Para que essa convivência com ele não tenha, né, nenhum distúrbio. Amém, irmãos? Assim como nós tentamos, né, assim como nós prezamos por não entristecer as pessoas que nós queremos bem, as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós amamos, da mesma forma nós temos que tratar o Espírito Santo, não é uma pessoa. A única diferença, eu estava falando, brincando com as meninas aqui, falando, mas brincando, mas falando sério, ontem no grupo de mulheres, a única diferença, como pessoa, é que eu consigo te enxergar com os meus olhos naturais e você consegue me enxergar. E o Espírito Santo, ele é invisível. A palavra fala, né, que Deus, no total, a Trindade, né, Deus ele é invisível, mas ele é real. Amém? Ele é real. O Espírito Santo não é diferente disso. Se vamos ter ele como uma pessoa, ele não é diferente. A única diferença é que os nossos olhos naturais não enxergam. Não enxergam ele. Então, da mesma forma que nós tentamos não entristecer as pessoas que estão conosco, as pessoas do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, da mesma forma nós precisamos nos esforçar para não entristecer o Espírito Santo. Amém? Outra coisa é que é possível insultar o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. O que seria insultar? Todo mundo já ouviu essa palavra, não já? Insultar, ofender.
Hebreus 10, versículo 29. Essa parte aqui de Hebreus vai falar a respeito, né, das consequências do pecado. E fala aqui no versículo 29 o seguinte: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O Espírito da graça aqui e o Espírito Santo. Aqui está falando o seguinte, fala que o pecado voluntário, o pecado ele tem um castigo. Para cada pecado, né, uma consequência, vamos dizer assim, uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. E maior, né, aí fala assim, que consequência, né, que castigo vocês acham que vai ter aquele que ultrajar o Espírito Santo? Aquele que se levantar contra o Espírito Santo de Deus. Isso aqui nos leva a um versículo, né, que fala, a gente conhece, a respeito, fala assim, que todo pecado, ele pode ser perdoado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, aquele que se levanta, né, contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por que aqui fala que o castigo é mais severo, é mais complicado, né, para aquele que ultrajar o Espírito Santo? Porque não é o Espírito Santo que nos convence do pecado? É Ele que vai me falar, olha, isso aí está errado. É Ele que vai me fazer enxergar o pecado, reconhecer que aquilo é pecado, né, e procurar o perdão, procurar a mudança. Se eu me levanto contra o Espírito Santo, se eu ofendo o Espírito Santo, né, se eu me levanto contra Ele, se eu viro as costas contra o Espírito Santo, então quem é que vai me convencer? Se eu blasfemo contra Ele, quem é então que vai fazer esse papel na minha vida? Por isso essa gravidade, né, de se levantar contra o Espírito Santo de Deus. Aí é como se não restasse, né, ninguém mais, não tivesse mais, né, quem me convencer do pecado. Quem me ajudar nessa situação. Por isso essa gravidade. Mais uma característica. O Espírito Santo, ele pode ser resistido. Resistido. Vamos ver lá em Atos 7:51, e aí eu vou explicar direitinho isso. Diz assim, ó, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então aqui, né, essa repreensão aqui, né, mencionando homens, né, incircuncisos de coração e de ouvidos e de dura cerviz, né, pessoas que resistem, né, a Deus. Aí fala aqui, olha, vós resistis ao Espírito Santo assim como seus pais, né, assim como, né, desde o início muitas pessoas fazem isso. Resistem ao Espírito Santo. Essa palavra resistir, né, pode soar para nós assim como se, evitar, né? O Espírito Santo está falando, está agindo, e a gente, né, e a pessoa como se estivesse fugindo daquilo ali. Mas essa palavra resistir é uma palavra, né, que tem origem no grego, e no original, no grego, essa palavra resistir, o sentido dela é mais severo, é mais forte do que para nós. Porque para nós, quando a gente fala assim, resistir, é só que assim, dá a impressão assim, de evitar, né? Agora eu não quero, não. Né? Só de evitar, às vezes até momentaneamente. Mas no original, essa palavra, ela tem um sentido mais pesado, que significa a ideia mesmo de oposição. A ideia de lutar contra. Então, quando fala aqui, né, de resistir ao Espírito Santo, fala realmente de lutar contra o agir dele, de lutar contra a vontade dele. Não é simplesmente, né, evitar, mas lutar contra mesmo e se opor. E isso é uma coisa mais séria. Então isso para mim é um exemplo, né, de alguém que resiste ao Espírito Santo, que se opõe,
Alguém que luta contra o agir dele. E aqui a gente está vendo que o Espírito Santo ele pode ser resistido. Então, isso nos mostra que realmente, né, nós podemos resistir ao Espírito Santo. Da mesma forma que nós podemos nos esforçar para que ele venha agir, para que ele venha operar, nós podemos também agir de forma contrária, nos esforçar para que ele não age na nossa vida, por algum motivo. Amém? 6. É possível tentar mentir para o Espírito Santo. Aqui no meu caderno eu escrevi assim, ainda escrevi a palavra tentar, letra maiúscula, para destacar, porque é possível tentar mentir para o Espírito Santo. Tentar, amém, irmãos? Nós não podemos, nós não conseguimos mentir para o Espírito Santo. Mas existe a tentativa. É possível tentar. Isso é um engano. Não tem como esconder nada do Espírito Santo. Não tem como enganar, não tem como mentir para o Espírito Santo. Ainda que o ser humano tente. Ainda que o ser humano tente. Aí nós é que estamos enganados, sendo enganados por nós mesmos. Esse engano meu se eu achar que eu estou fazendo alguma coisa, que eu sou capaz de fazer alguma coisa que vai passar o Espírito Santo para trás. É engano meu achar que eu possa fazer alguma coisa para enrolar o Espírito Santo. Amém, irmãos? Aí tem, né, não precisa abrir a Bíblia, está lá em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que fala, né, daquela passagem de Ananias e Safira. Então vamos lá, Atos 5. Rapidinho a gente lê. Atos 5. Está aí pertinho onde já estava aberta a Bíblia. Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o 5. Diz assim, olha, é a história aqui de Ananias e Safira, um casal. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no seu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Naquela época, lá da igreja primitiva, né, houve um acordo lá na comunidade cristã, né, de arrecadar, né, dinheiro para a obra. Então, Ananias e Safira tinham uma propriedade, então eles falaram, né, que iria vender aquela propriedade e o dinheiro seria depositado, né, lá aos pés dos apóstolos para que eles pudessem, né, trabalhar na obra. Só que na hora que vendeu, né, a palavra fala que quando vendeu, talvez porque era uma quantia grande, né, aí Ananias ele foi convencido por sua esposa Safira a não levar tudo. O combinado era levar tudo. Ele que disse que levaria tudo, eles disseram. Que ele era voluntário. Ninguém pediu, ninguém obrigou, ele falou que levaria tudo. Só que aí, né, a palavra fala que a mulher dele convenceu ele a não levar tudo, só parte. E aí, né, quando ele levou só parte, a palavra fala que ele foi, né, aqui advertido por Pedro por ter feito aquilo. Que ele tentou, né, mentir para o Espírito Santo. Que ele tentou esconder aquilo, né? Que ele poderia ter escondido dos apóstolos, mas do Espírito Santo não. Então, para o Espírito Santo, aquilo não era segredo. Então, ele tentou mentir, né? Conseguir, não conseguiu. Então, esse é um exemplo aqui na Bíblia que a gente não consegue fazer isso. Né? Os homens não veem, mas o Espírito Santo não tem como mentir para ele. Tanto que foi tudo ali revelado justamente para que ficasse claro isso. Para que pudessem aprender, né, ver isso. Foi assim, foi drástico, né?
Foi algo pesado, mas é justamente para que quem estivesse ali visse que não tem como mentir, esconder nada do Espírito Santo. Então, por isso que eu coloquei assim, é possível tentar mentir para o Espírito Santo. Ananias e Safira tentaram, pagaram com a vida. Né? Então, é possível tentar, conseguir não. Amém, irmãos? Que fique claro isso, conseguir não. Então, agora nós vamos para outra parte do nosso estudo sobre o Espírito Santo. Então, nessa primeira parte que a gente viu, né, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, a gente mencionou também, né, eu até falei aqui há pouco, a respeito do que Jesus fala, né, do Espírito Santo, que ele viria como consolador. Amém? Então, a gente vai ver agora a respeito disso. Né, o Espírito Santo como consolador e como aquele que nos guia em toda a verdade. Foi o que Jesus disse. Que viria para ficar no lugar dele, o Consolador, e que ele nos guiaria em toda a verdade. Por isso que a gente fala que o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Se a gente tem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, ele pode nos esclarecer. Né? Porque se a gente desejar, se a gente buscar a Deus, não fica nada escondido. Nós não ficamos enganados a respeito de nada. Amém, irmãos? Ele pode nos esclarecer tudo. Então, todo mundo está com a folhinha aí na mão? Então, vamos lá. Então, o Espírito Santo é o nosso Consolador e nos guia em toda a verdade. Aí, ó, como Consolador. Jesus chama o Espírito de o Consolador. Então, essa palavra ela tem origem no grego, que chama Paracletos. Essa palavra no grego, né, traduzida por Consolador ou Auxiliador, olha só como que é interessante, irmãos. Ela era usada na linguagem jurídica para o advogado de defesa. Isso é alguém que ajuda ou apoia um réu. O sentido ganha amplitude, pois o Espírito Santo, assim como Jesus, não apenas foi um advogado, mas uma pessoa que provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, motivação e poder. É comparável ao apoio e o carinho de um pai. Por isso, Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Então, no original grego, essa, né, palavra consolador, ela vai além daquilo que nós conhecemos. É como, né, era uma palavra que era usada para definir, né, um advogado de defesa. Esse era o papel de Jesus. Né? Ele é o nosso advogado. Age como nosso advogado de defesa. Assim também o Espírito Santo, como consolador, age da mesma forma. Mas não simplesmente como um advogado que vai defender um réu. Vai além. É como se fosse, a gente pode imaginar, veja bem, uma coisa é um advogado defendendo, né, lá a causa do seu réu, um advogado. Agora imagina como seria diferente se esse advogado defendendo o réu fosse um advogado, o pai do réu. Imagina a diferença. Um bom advogado, né, um advogado bom mesmo, que toma a causa para si e defende aquele réu ali com todas as forças, com tudo que ele tem para defender. É uma coisa. Agora imagina que este réu seja filho desse advogado. Ele vai estar agindo como um bom advogado que ele é, mas porém tem o sentimento de pai. Como que seria essa defesa? Né? Como que seria o comportamento deste advogado para defender o seu próprio filho? Então, é assim que define, né, o Espírito Santo. Assim como Jesus, ele pode agir, né, como um advogado. Mas não simplesmente um advogado que defende um réu à causa dele, mas que tem também um sentimento de pai. Que nos defende, né, com esse sentimento. Aí, o que está escrito aqui já vai ser, né, junto com essa defesa,
já vai, né, prover também esse sentimento de nos encorajar. Esse sentimento, né, de aconselhar, de prover força, de prover paz diante daquela situação. Amém, irmãos? Então é diferente. Então o papel do Espírito Santo como consolador, aquele que consola a nossa dor, está aí também incluído, está no pacote como consolador, aquele que, assim como Jesus pode fazer esse papel de nosso advogado e pai ao mesmo tempo. Então imagina que para nos defender, para, né, lutar a nossa causa, os argumentos são fortes. Amém? Os argumentos a nosso favor, eles são fortes, porque ele nos consola. Imagina você cometer um pecado. Você comete um pecado que, né, você reconhece que realmente, né, é algo terrível. Você ficou arrasado quando você se deu conta que cometeu aquele pecado. Aí, né, entra esse advogado. Então ele vai fazer duas coisas, vai te defender diante do Pai, vai advogar a sua causa e ao mesmo tempo vai te consolar. Olha, né, Deus ele pode te perdoar. Se você arrependeu de verdade, meu filho, Deus ele pode te perdoar, não fica assim não. Né? Não precisa você ficar assim destruído. Né? Eu estou aqui, eu estou defendendo a sua causa, Deus ele vai perdoar, vai ficar tudo bem, é só você não fazer isso de novo. Vocês entendem o sentido? A diferença que faz? Então, esse é o papel dele. Quando Jesus fala que nós não ficaríamos órfãos, órfão não tem ligação de pai e filho, órfão é quem perde o pai ou perde a mãe. Então essa é a ligação de pai e filho entre nós e Deus e Jesus e o Espírito Santo. Não vou deixar vocês sozinhos não, órfãos não, sem pai não. Ele vai vir, vai consolar, vai advogar a sua causa assim como eu, vai tratar como filho. Amém? A palavra órfão, está na folha de novo, tá? A palavra órfãos é encontrada exclusivamente neste texto e em Tiago 1,27. Daqui a pouco nós vamos ler, Tiago. E o seu melhor sentido é destituídos. Era comumente usada para indicar filhos destituídos de seus pais e de tudo aquilo que uma paternidade responsável oferece. Não vos deixarei órfãos. Jesus Cristo não nos deixou sem amor, sem exemplo, sem lei, sem recompensa, sem destino, sem serviço, sem paz, sem esperança. Então isso tudo aqui, olha, é amor, exemplo, lei, recompensa, né, sem destino, sem um futuro, sem serviço, sem paz, sem esperança, e tudo aqui é como se fosse um resumo do que um pai realmente, ele provê para um filho. Né? Entende-se, né, que isso não é que seja que ocorra com todos, mas entende-se que quando, né, alguém tem um pai que zela por ele, um filho tem um pai que zela por ele, o pai vai prover tudo isso aqui. A pessoa vai ter tudo isso aqui, né, em favor dela, porque é o pai que vai prover. Essa paternidade, a gente fala pai, né, no geral, essa paternidade vai prover tudo isso. Então aqui quando fala assim, ficar órfão é ficar sem tudo isso aqui. Ficar sem o amor de pai, ficar sem, né, um futuro que um pai pode ajudar a garantir para um filho, ficar sem paz, ficar sem o serviço, sem a ajuda de alguém para se manter, para sobreviver. Então, ficar órfão nesse sentido. Isso acontece no sentido literal, humanamente falando, e espiritualmente também. Então, quando Jesus falou assim, olha, eu ressuscitei, eu não posso permanecer aqui, eu vou voltar para o Pai. Mas não fiquem preocupados, porque vocês não vão ficar sem isso aqui, não. O Espírito Santo ele vai vir para vocês não ficarem órfãos. O Espírito Santo ele vai vir para que vocês tenham, né, sejam cuidados por ele, com amor, porque o Espírito Santo a gente viu aqui que ele ama, para ter um exemplo, um testemunho a ser seguido, para ter uma referência. Quando fala de exemplo, é uma referência.
Né? A paternidade não dá para um filho uma referência? O Espírito Santo, ele faz isso também na nossa vida. Ele nos dá essa referência. Então, no sentido, né, espiritual, quando a gente fala de exemplo, a gente está falando de referência. O Espírito Santo, ele é a nossa referência. Em que sentido? Nos mostrar, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado, o caminho que eu vou seguir. O Espírito Santo, na nossa vida espiritual, serve como essa referência. Assim como na vida natural, humanamente falando, quando se tem uma paternidade, quando tem um pai presente, ele não se torna uma referência? Então, o Espírito Santo, da mesma forma, como ele está presente na nossa vida, ele é a nossa referência. Ele nos ensina o caminho. Ele nos mostra o que podemos fazer, o que seria certo fazer e não fazer. Ele nos aconselha. Ele nos recompensa. Não tem esse sentimento de paternidade, não tem esse sentimento de certa forma, né, recompensar o filho que é obediente, o filho que segue os conselhos, o bom filho não é recompensado de alguma maneira? Espiritualmente também. Espiritualmente também. Então, a palavra órfãos aqui engloba tudo isso. Então, quando Jesus fala, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar desamparados, em nada, nada mesmo. Em nada. O Espírito Santo está vindo para cumprir esse papel. Vamos ver lá em Tiago 1,27. Isso aqui é só para mostrar para vocês, né, a respeito disso, que Jesus, quando fala que ele não deixaria, né, a igreja órfã, quando ele voltasse para o Pai, enviaria o Espírito Santo, e fala aqui que essa palavra, né, esse termo órfão, só é encontrado lá, quando Jesus fala, lá em João, e aqui em Tiago 1,27, que diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Então, são dois lugares onde aqui né, usa-se esse termo órfão. Né? Deus é tão bom, né? Aí vai vir alguém para ficar no lugar, né? Mas não é só fazer o que eu faço, vai fazer além, né? Vai fazer algo bem, bem completo. E eu estava falando com os irmãos na última aula, o objetivo da gente, irmãos, estudar a respeito do Espírito Santo, é a gente buscar, né? É isso que eu tenho buscado de Deus, e além de a gente colocar na cabeça que o Espírito Santo, né, ele é uma pessoa. Tá, ok, ele é uma pessoa. Isso aí, né, a gente escuta e fala o tempo todo. Mas a gente entender bem quem é essa pessoa e ter um relacionamento com ele, né, dentro disso aí. Né, e além daquilo que a gente já sabe, e a palavra é usufruir da pessoa que ele é. Então, um relacionamento com essa pessoa que vai além daquilo, muitas vezes, que está na nossa mente. O Espírito Santo, né, ele é Deus também. E ele vai muito além daquilo que muitas vezes a gente tem registrado na mente da gente. Então, é ter um relacionamento com essa pessoa, mas não um relacionamento superficial. É usufruir de tudo que ele tem para nos oferecer, como está aqui na palavra. Amém? O Espírito é o Consolador. Alguém que está conosco ao nosso lado para nos ajudar. Lucas registra que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha que maravilha, né? Jesus foi, né, deixou, né, os apóstolos, e a igreja foi crescendo com o trabalho deles, e o Espírito Santo ficou, e ele fazia parte, né, e ele, o Espírito Santo, né, estava aqui presente nesse crescimento. Nesse momento aqui, né, desse crescimento da igreja, fala que a igreja estava crescendo, sendo edificada, né, que a igreja, né, as pessoas estavam caminhando no temor do Senhor e contavam com o conforto do Espírito Santo. Então, ele estava realmente presente ali, cumprindo aquilo que Jesus falou que ele iria
fazer. Ele estava ali consolando, né, e confortando. A palavra consolo e conforto, elas são sinônimas, amém, irmãos? Então, a mesma coisa, imaginar assim, o Espírito Santo estava lá, consolando, amém? Então, crescia no conforto do Espírito Santo. No ministério de confortar e encorajar o cristão, o Espírito Santo derrama amor divino no coração. Testemunha que são filhos de Deus, unge com alegria e discernimento, derrama paz e esperança na mente e no coração, concede alegria na luta, assiste na fraqueza, produz a frutificação espiritual e capacita para o serviço. Então, vamos lá. Tudo que o Espírito Santo pode fazer em relação a confortar e encorajar o cristão. Fala aqui, olha, ele derrama amor divino no coração. O que seria isso? Olha, irmãos, para servir a Deus, né, para se dizer cristão, tem que ter o amor de Deus no coração. Não é assim? Porque se não tiver amor, como que vai pregar a palavra, como que vai viver, né, como corpo de Cristo? Então, esse amor, né, esse amor, que é um amor, né, pelas almas, amor pelo próximo, para entender o próximo, para estender a mão para o próximo, né, para fazer viver como igreja, ele não é natural nosso, só o nosso, não. Se não for um amor, né, de Deus que é derramado pelo Espírito Santo, a igreja não cresce. A obra não é feita. O nosso amor, só o nosso mesmo, o que a gente tem é pouco para isso. Quem entende isso? O nosso, né? Sabe porque a gente ama assim, né? Amo a Vanessa, que é minha amiga de infância. Amo o pastor Dinei, que é meu marido. Amo fulano, que é bonzinho para mim. Não tem problema nenhum, né? Amo o Jéssica, conheci ele desde pequenininho da escola bíblica, né? Crescendo em Cristo, né? Mas o resto, aí eu tenho dificuldade. Não tem muita afinidade, né? E a igreja não pode ser assim. A igreja não funciona assim, o corpo de Cristo não funciona assim, não cresce dessa forma. Então, quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Porque a palavra fala que a gente tem que amar o próximo. E o próximo é todo mundo que está aqui. Porque se deixar por minha conta, por sua conta, a gente vai fazer escolha. E não pode haver isso. Então, quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Esse amor divino, quem vai derramar é o Espírito Santo. Se não tiver a ajuda dele, se não tiver a ação dele, não tem amor na igreja. Amém, irmãos? O Espírito Santo, né? É ele que vai testemunhar de que, né, são filhos de Deus. Vamos abrir essa parte aí. Romanos 8,16. Quando fala que testemunha, né, que são filhos de Deus, é a mesma coisa que testificar, né? A mesma coisa que vai garantir, né? Esse que vai dar a garantia de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16 fala assim: o próprio Espírito, né, o Espírito Santo testifica, ou seja, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, você aceitou Jesus, você batizou, você está na presença de Deus e você crê que você é filho de Deus. E quem é que te garante? Quem é que coloca essa certeza no seu coração? Quem é que te faz acreditar que você é filho de Deus? Não, agora eu sou filho de Deus, eu não sou só uma criatura. Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, eu estou na presença de Deus, né? Eu sou filho de Deus. Quem é que garante isso? Quem coloca essa certeza no nosso coração? Quem que testifica? Quem confirma isso? Não só porque, o pastor falou, né? Eu aceitei Jesus, eu batizei, agora eu sou filho de Deus. Uma coisa é alguém falar, outra coisa é a gente sentir. E para a gente sentir, quem vai confirmar, quem vai fazer a gente sentir é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, falando de sentir, de ter certeza, não é que alguém falou. Alguém falou, né? Eu estou aqui na igreja, o pastor falou que eu sou filho de Deus. E eu estou aqui assim, não sinto nada, né? Ele falou, então tá.
Outra coisa é eu absorver isso. A palavra fala, né? Me ensinaram isso e é o que eu sinto. Desde quando eu cheguei aqui, o que eu sinto é que eu sou filho de Deus. Tem uma diferença agora em mim. Tem alguma coisa diferente, eu sou filho de Deus. Quem me garante isso, quem testifica, quem testemunha, quem confirma, quem põe essa certeza no meu coração é o Espírito Santo de Deus. Amém? Unge com alegria e discernimento. 2 Coríntios 1:21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quando fala que é Deus, é através, né? Se é Deus, através do Espírito Santo. Então é Ele quem faz essa obra. Derrama paz e esperança na mente e no coração. Romanos 15:13. Diz assim, ó, e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Concede alegria na luta, Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, paz, né, e alegria no Espírito Santo, é que fala quando o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Isso significa o quê? Que o reino de Deus vai além das nossas necessidades básicas, quando fala de comida, de bebida, né, vai além de tudo isso. Então, entender que o reino de Deus vai além daquilo que é nossa necessidade, né, e, além disso, né, a gente entender isso, o Espírito Santo ele vai colocar em nós paz e alegria para servir a Deus, para fazer a obra dele. Ele nos assiste na fraqueza, Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Só é a parte A do versículo. Então, o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Assistir aqui, irmãos, no sentido de ajudar. No sentido, né, de nos sustentar, de socorrer. Né? Assistir aqui, quando fala que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, aqui o verbo assistir é no sentido de socorrer, de ajudar. Tá? Não é assistir de assistir televisão, aí o Espírito Santo está lá assistindo. Não é nesse sentido, não. É no sentido de ajudar mesmo, né? De socorrer, de sustentar no momento da nossa fraqueza. Vendo a importância da gente conhecer quem é o Espírito Santo? Porque às vezes a gente está lá penando, né? Sofrendo, né? E às vezes a gente não entende que tem alguém lá para nos socorrer, né? Para nos assistir, para nos ajudar bem naquele momento ali, em que ninguém mais pode ajudar. Aí fala aqui que ele produz a frutificação espiritual, né? Nós não vamos abrir, que está lá em Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito Santo, porque depois nós vamos ver isso com mais detalhe, tá? E ele nos capacita para o serviço. 1 Coríntios 12:11. Quando fala o serviço aqui, né, para a obra de Deus de maneira geral. Então vamos lá, 12:11 fala assim, ó, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, como ele quer, como ele deseja, como dá a ele prazer, a cada um individualmente. Por que fala aqui nesse versículo? Porque para trás aqui, né, no versículo 1 até o 10, vai falar sobre os dons espirituais, que também nós vamos ver com todos os detalhes, tá? Então, quando fala aqui dos dons espirituais, cita todos, né? Fala de todos os dons, que eles são distribuídos para que a igreja, para que o corpo de Cristo ele funcione, né? Cada dom, né, serve para uma coisa, né? Aí cada um fica com o seu trabalho, né? Cada um vai exercer uma função no corpo. Quem distribui esses dons para que o serviço, para que a obra seja feita em todos os detalhes,
Quem vai capacitar cada um com os dons é o Espírito Santo. Por isso que fala que, olha, ele vai capacitar para o serviço. Para que o serviço, a obra, seja feita, as pessoas que vão fazer essa obra têm que ser capacitadas. Tem que ter ferramenta. E essas ferramentas são os dons espirituais. Quem que vai distribuir esses dons? Quem que vai dar a cada um a ferramenta? O Espírito Santo. Só que ele vai dar como essas ferramentas? De acordo com o que ele conhece de cada um, ele vai dar a ferramenta certa para cada um. Senão o trabalho não vai ser feito. E se for feito, vai ficar tudo esquisito. Então ele conhece cada um. A obra tem que ser feita. Aí ele vai dar a cada um a ferramenta para o trabalho. E como que ele distribui? Do jeito que ele quer. Lembra que a gente viu lá atrás, o Espírito Santo ele tem vontade própria. É do jeito que ele quer. Aqui fala, na minha tradução, fala, né, como lhe apraz, como dá a ele prazer. Do jeito que agradar a ele. Ele vai olhar para mim, vai olhar para você e falar assim, isso aqui, ó, essa ferramenta, ela serve para fulano, para fazer a obra. Aí tem um detalhe, né? Eu preciso mostrar para ele que eu quero trabalhar. E aí eu vou falar, o Espírito Santo me capacita para fazer a sua obra. Né? Eu preciso de ferramenta para fazer a sua obra. Eu quero fazer e eu preciso de uma ferramenta. Aí ele vai te dar a ferramenta. Amém? Tem que pedir. Tem que falar, eu quero trabalhar e preciso de ferramenta. Eu preciso de um dom, eu preciso de alguma coisa para me capacitar para fazer esse trabalho. Que de mim mesmo eu não consigo fazer. Aí ele vai dar. Amém? Não fica aqui, nem ele vai fazer assim, aqui para você. Não. Eu tenho que demonstrar para ele que eu quero trabalhar e que eu, de mim mesma, eu não consigo, que eu preciso de, né, algo que me capacite. Aí ele vai olhar para mim, vai ver que eu quero trabalhar, vai ver que eu estou com sede de fazer a obra, e aí, de acordo com aquilo que ele conhece de mim, de acordo com o que ele tem lá, ele vai me dar.